Boa noite. A Polícia Federal aponta suposto envolvimento do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, no esquema de fraudes investigado no Ministério do Trabalho. E veja também nesta edição. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, decide dar mais 30 dias para que seja concluída uma investigação sobre o senador Aécio Neves, do PSDB, na Operação Lava Jato. Na véspera da final da Copa do Mundo, a França comemora o dia da queda da Bastilha sob forte esquema de segurança. Mais protestos marcam a última etapa da visita do presidente americano Donald Trump ao Reino Unido. Desta vez, as manifestações foram na Escócia. Em novo vídeo, os 12 rapazes e o treinador de futebol agradecem a equipe de resgate na Tailândia. Eles estão bem de saúde e devem ter alta na próxima quinta-feira. No Brasil, boa parte da população começa a poupar desde cedo para ter uma aposentadoria melhor. Boa noite. Confira também os nossos destaques do Bloco de Esporte, que vão muito além da Copa do Mundo. A alemã Angelique Kerber vence Serena Williams e conquista o torneio pela primeira vez. No masculino, foram horas de jogo para decidir os finalistas. Seleção da Bélgica vence a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar e se torna a mais bem-sucedida do país na história das Copas. A briga pela liderança do brasileiro da Série B, que não parou durante a Copa, esquenta depois de nova derrota do Fortaleza. Torcedores franceses e croatas aguardam a final do Mundial, que pode colocar o técnico francês ao lado de duas verdadeiras lendas do futebol. A uma partida do fim, a Copa da Rússia mexe com o coração de torcedores do mundo inteiro. Um relatório da Polícia Federal aponta que integrantes do Ministério do Trabalho elaboravam manifestações fraudulentas para atender a pedidos do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Segundo a Polícia Federal, o ministro Carlos Marum solicitou no Ministério do Trabalho facilidades para sindicatos do Mato Grosso do Sul, base eleitoral dele. Em troca, Marum teria recebido vantagens indevidas. A PF apreendeu os indícios do possível envolvimento do ministro em uma troca de mensagens da chefe de gabinete dele, Viviane Lorena de Mello, com servidores do Ministério do Trabalho em maio deste ano. A conversa teria acontecido dias antes do início da Operação Espúrio, que investiga um esquema de fraudes na concessão de registros de sindicatos. Na semana passada, na terceira fase da operação, a Polícia Federal pediu um mandado de busca e apreensão em endereços de Carlos Marum e contra a chefe de gabinete dele, mas o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, não autorizou. Na ocasião, Marum sustentou que nunca havia pisado no Ministério do Trabalho. Ainda de acordo com a polícia, mensagens trocadas entre o ex-ministro do Trabalho, Elton Iomura, e o chefe de gabinete dele, Júlio de Souza Bernardo, também apontariam um envolvimento de Marum. Iomura deixou a pasta após ser um dos alvos da terceira fase da Operação Espúrio. Em nota, o ministro Carlos Marum disse que tentam enfraquecê-lo por ele se predispor e atender pleitos que chegam do Mato Grosso do Sul. Disse ainda que não há interesse político porque, ao aceitar ser ministro, declarou que não disputaria as eleições e que protocolou um inquérito na Polícia Federal e na Procuradoria-Geral da República para esclarecer a verdade. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, deu 30 dias para a Polícia Federal concluir uma investigação sobre o senador Aécio Neves, do PSDB, na Operação Lava Jato. Segundo o inquérito aberto após delações de executivos da Odebrecht, Aécio Neves teria recebido 50 milhões de reais em propina para influenciar o andamento de projetos nas usinas de Jirau e Santo Antônio, em Rondônia, a favor da empreiteira. O senador nega as acusações. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República haviam pedido a extensão das investigações por 60 dias. No entanto, a presidente do STF considerou que a apuração deve ser encerrada em 30 dias para evitar dilações processuais indevidas. Em um vídeo, a família de Marielle Franco e a Anistia Internacional cobraram respostas sobre o assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes. O que motivou a isso, a gente tem que saber. A Anistia Internacional pediu a criação de uma comissão externa para acompanhar o caso, que completa hoje 4 meses. Dezenas de testemunhas foram ouvidas, segundo a polícia, mas não houve denúncias que levassem a um culpado.
A Petrobras anunciou hoje uma redução de 1,75% do preço da gasolina nas refinarias. O valor do litro passou de R$ 2,03 para R$ 1,99. Esta é a segunda queda consecutiva. Mas não há garantia que essa redução vai chegar às bombas, porque o preço da gasolina é definido pelos proprietários dos postos a partir de vários elementos, como o preço do barril no mercado externo e a variação do dólar. Começaram hoje na França as comemorações da queda da Bastilha. Tudo em clima de euforia pela disputa na Copa do Mundo e com forte esquema de segurança por receio de atentados. Pelas ruas de Paris, os franceses estão animados e em clima de já ganhou pela disputa com a Croácia na final da Copa do Mundo amanhã, ao mesmo tempo que comemoram o Dia Nacional que celebra a queda da Bastilha, evento central da Revolução Francesa no século XVIII. A capital francesa terá 60 horas de festa, tudo cercado de muita segurança, que inclui até fechamento da Torre Eiffel e a presença de 12 mil agentes, soldados e socorristas. Pela segunda vez, Emmanuel Macron presidiu o desfile pela Avenida dos Campos Elíseos. Milhares de turistas assistiram à festa, que teve como tema a fraternidade das armas e reuniu mais de 4 mil militares, centenas de veículos e cavalos, além de dezenas de aviões e helicópteros. Apesar de toda a segurança, incidentes aconteceram, como o choque entre duas motocicletas oficiais que se cruzaram durante o desfile, além do avião da Força Aérea Francesa, que soltou fumaça vermelha quando deveria ser azul na exibição das cores da bandeira francesa sobre o céu de Paris. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é alvo de novos protestos em visita à Escócia. Trump chegou a Glasgow, na Escócia, acompanhado da primeira-dama, Melania, e foram para a propriedade dele em Turnberry. Depois de criticar o ex-presidente Barack Obama por não ter prevenido a atuação de agentes russos nas eleições de 2016, o presidente americano foi jogar golfe cercado pela polícia e sob protestos dos manifestantes. Até um parapente sobrevoou com mensagem do grupo Greenpeace. Outras manifestações contra Donald Trump reuniram centenas de pessoas na cidade de Edimburgo, onde o boneco do bebê Donald Trump foi inflado. O presidente americano fica na Escócia até amanhã, quando encerra a viagem pelo Reino Unido. Depois segue para Helsinki, capital da Finlândia, onde vai se encontrar com o líder russo Vladimir Putin. Um cessar-fogo é anunciado na faixa de Gaza, enquanto a Nicarágua vive uma greve geral. Depois da morte de 2 adolescentes vítimas dos bombardeios aéreos do exército israelense contra grupos armados na faixa de Gaza, as duas partes concordaram com um cessar-fogo num acordo que contou com a mediação do Egito. A faixa de Gaza é palco de protestos contra o bloqueio israelense ao direito de regresso dos palestinos às terras de onde fugiram ou foram expulsos. Em Manágua, na Nicarágua, empresas, lojas e o comércio amanheceram fechados e o transporte público foi interrompido. A greve geral de 24 horas é uma forma de pressão pela renúncia do presidente Daniel Ortega, que comanda o país há 12 anos. Neste sábado, dezenas de estudantes deixaram a igreja onde estavam refugiados depois de sofrerem ataques das forças do governo. Na Tailândia, os 12 jovens de um time de futebol e o técnico deles, resgatados de uma caverna inundada, gravaram um vídeo onde agradecem as equipes de resgate e o apoio de todo mundo. Hoje, o governo da Tailândia anunciou que eles terão alta do hospital na próxima quinta-feira. Limitar as oportunidades de educação para meninas tem um custo alto aos países, entre 15 e 30 trilhões de dólares em perda de produtividade, segundo um novo relatório do Banco Mundial. Heloísa Cordon é professora de engenharia há 10 anos. A profissão que ela escolheu, aos poucos, está sendo ocupada por mulheres. Mas quando entrou na faculdade, há quase 2 décadas, a realidade era bem diferente. Apenas 15% da turma era do sexo feminino. Foi no mestrado que Heloísa sentiu na pele a discriminação de gênero. Com alguns apelidos, algumas brincadeirinhas, achando que talvez eu não fosse competente o suficiente, tanto quanto os homens eram. A gente também tem observado que na universidade, cursos que eram tradicionalmente mais masculinos, vamos dizer assim, também tem tido um ingresso muito maior de meninas, como medicina, engenharia, os cursos de exatas em geral.
Para esta educadora, a permanência das mulheres nas escolas está ligada à vulnerabilidade. Elas deixam de frequentar a escola ou pelo menos não fazem com a mesma frequência por conta muitas vezes de situações como violência no bairro em que elas moram ou ainda gravidez na adolescência. De acordo com um relatório do Banco Mundial, a falta de oportunidades em educação para as meninas e os obstáculos que as impedem de concluir pelo menos 12 anos de escolaridade custam aos países de 15 a 30 trilhões de dólares em perda de produtividade e renda ao longo da vida. O relatório Perda de Oportunidades foi lançado no último 12 de julho, dia escolhido pela ONU por ocasião do aniversário da Prêmio Nobel da Paz, a ativista paquistanesa Malala Yousafzai. Ela ficou conhecida por levar um tiro na cabeça ao tentar ir à escola. Recentemente, Malala visitou o Brasil. Para a jovem, se os líderes mundiais falam em criar um mundo melhor, eles têm que começar a investir seriamente em educação para as meninas. A economista Priscila Tavares afirma que a educação é a principal forma de promover melhoria nas condições econômicas e sociais de um país. A gente sabe que países que educam mais as meninas têm, no futuro, indicadores de saúde melhor. Os indicadores de criminalidade contra a mulher são menores. Escolarizar, dar mais acesso à educação para as mulheres tem uma série de impactos em outras dimensões econômicas e sociais. E na próxima segunda-feira, o Jornal da Cultura vai prestar uma homenagem aos 110 anos de imigração japonesa. Nossa equipe produziu uma série de reportagens para contar como foi a saga dos filhos da Terra do Sol Nascente e seus descendentes. Arigatô, Brasil! O navio Kasato Maru trouxe os primeiros imigrantes japoneses que foram trabalhar na colheita do café no interior de São Paulo e do Paraná. Nós encontramos o filho do senhor Ryo Mizuno, que organizou a viagem pioneira. Os japoneses vieram aqui, para falar a verdade, no lugar dos escravos que foram libertados recentemente. A primeira dificuldade, se acostumar com a comida ocidental. E a gente não estava acostumado a comer mortadela, linguiça. E o brasileiro se tornou fã do sushi e do sashimi. Tudo na comida japonesa é bom. E as técnicas japonesas de plantio mexeram com a salada dos brasileiros. A tecnologia, equipamentos hospitalares de última geração e as parcerias com o Brasil na produção do primeiro carro híbrido Flex. O respeito aos idosos e à educação. As crianças, após o uso, por respeito ao local que eles utilizaram, eles sempre fazem o chamado okatazuke. O som do taiko, os tambores orientais. O charme dos kimonos, a habilidade no mangá e a precisão das espadas samurais. A tradição milenar passada de geração em geração. Arigatô Brasil é a nova série de reportagens especiais, a partir de segunda-feira, no Jornal da Cultura. E veja daqui a pouco no estúdio uma conversa sobre o impacto da aprovação da pauta-bomba no Congresso. E ainda, mesmo sem a reforma da Previdência, brasileiros começam a planejar a aposentadoria. Aguarde que voltamos já. A discussão da reforma da Previdência ficou para frente, mas muitos brasileiros se movimentam para ter uma vida mais tranquila no futuro. Uma pesquisa mostrou que boa parte economiza para uma aposentadoria melhor. Ricardo Natali, 34 anos, criou uma escola de cursos via internet voltada para a qualificação profissional. Antes foi diretor de arte de uma agência de publicidade por 8 anos. Há cerca de 6, ele poupa. Atualmente, 15% do orçamento familiar vai para aplicações financeiras. Planejamento feito para não depender da aposentadoria pelo INSS. Eu não tenho carro próprio, eu uso transporte público e os aplicativos de carro e táxi. E também não tenho um imóvel financiado, eu moro de aluguel e assim eu consigo investir uma parcela maior desse nosso orçamento.
Pesquisa realizada pelo SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, e a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, com cerca de 800 entrevistados de todas as classes sociais nas capitais brasileiras, indica que quase 90% daqueles que conseguem se planejar para a aposentadoria abrem mão de gastos no cotidiano. O superintendente de finanças do SPC afirma que, em geral, o brasileiro se prepara pouco para a aposentadoria e quem se propõe a isso não costuma calcular o quanto precisaria para manter o atual padrão de vida. Se a pessoa não tem renda, não tem emprego, chega a ser absurdo sugerir que a pessoa junte dinheiro, né? Mas a gente vê que há muitas pessoas que têm emprego, têm renda e acabam gastando muito dinheiro com viagens, com itens supérfluos, com saídas a bares, restaurantes, baladas, e que isso compromete não só o presente, como compromete o futuro também. Dos entrevistados que declararam se preparar para a aposentadoria, quase 60% são profissionais liberais ou autônomos, que têm plano de previdência privada ou algum tipo de poupança. Mais de 24% esperam contar com a aposentadoria via INSS, mas poupam para ter um complemento de renda. 16% são empregados que descontam em folha de pagamento o valor para a Previdência e devem contar apenas com ele no futuro. A partir dos 35 anos, há uma consciência maior de se evitar esses gastos supérfluos e de se juntar esse dinheiro. Quanto antes a pessoa inicia essa poupança, menos ela vai ter que juntar todos os meses para chegar na velhice, na melhor idade, com condições para ter uma aposentadoria digna. O número de votos brancos e nulos pode dobrar nas próximas eleições. Segundo uma pesquisa do Ibope, a média deve subir de 10% para mais de 20%. A previsão se torna mais provável quando se observa que a terceira pergunta mais frequente no buscador Google nos últimos 2 meses foi: como anular meu voto? O João mostra com orgulho os comprovantes de votação. O mais antigo é de 1994. Para ele, o voto é uma arma e é uma forma dos eleitores cobrarem dos políticos depois. Se eu não votar, eu não vou ter muita credibilidade para reclamar, né? Desde 1994, a média de votos brancos e nulos em eleições presidenciais é de 10%. Mas uma pesquisa recente do Ibope revelou que para este ano esse número pode aumentar, vai para 22%. E o Google mostrou que uma das perguntas mais pesquisadas na internet é sobre como anular o voto. O buscador divulgou as perguntas mais frequentes: como saber o número do título de eleitor? Como justificar o voto e como anular o voto. Se a gente usar um jargão aí da Copa do Mundo ainda, treino é treino, jogo é jogo, né? Então a gente precisa ter as eleições para afirmar isso. Mas é um momento em que o eleitor começa a procurar informações políticas sobre a eleição. Para esta professora de Ciências Políticas, a pesquisa na internet sobre esses assuntos está relacionada ao pleito que se aproxima. O interesse das pessoas está maior. E o voto nulo pode ter várias interpretações. A gente pode pensar no voto nulo e o voto branco de diferentes formas. Pode ter um desconhecimento por parte do eleitor, né? Porque nessas eleições a gente vai votar para vários cargos, mas também a gente pode pensar num elemento de protesto. Então, o eleitor não se sente identificado com nenhum candidato, então ele não vota em nenhum. Em outubro, João vai guardar na carteira mais um comprovante de votação. O importante é participar do processo democrático. Acho que não pode anular, não. Nem votar em branco. Acho que tem que escolher uma pessoa. Nesta semana, o Congresso aprovou uma série de medidas que piora as contas públicas e que vai pesar no bolso dos brasileiros. Houve desde isenções fiscais à indústria até a permissão para aumentos salariais ao funcionalismo em 2019. Para conversar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio Odilon Guedes, que é professor de economia da FAAP. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Na introdução, eu mencionei alguns projetos e a gente vai colocar agora na tela outras informações para os telespectadores dos textos que foram aprovados nesta semana da chamada pauta bomba. Juntos podem gerar um gasto extra de mais de 100 bilhões de reais ao governo. Professor, no momento que seria mais de contenção de gastos, mas a gente viu que essa semana, então, foi uma farra fiscal. No final das contas, quem é que vai pagar essa conta? Não há dúvida que somos nós, os contribuintes.
porque o governo, veja, a medida, no caso do Fundo Rural, por exemplo, que o Fundo Rural é para pagar a previdência do trabalhador do campo. Ele renegociando a dívida, fazendo o refis, ele vai arrecadar menos do que ele arrecadaria, então vai ter menos dinheiro para a previdência. No caso, por exemplo, das empresas de transporte, não o caminhoneiro individual, mas as empresas de transportes, para renovar a frota, vão ter isenção de COFINS, que foi criado para sustentar a Previdência. Então, também cai os recursos da Previdência. Isenção de IPI. O IPI, ele é usado para fazer o fundo de participação dos municípios e dos estados. Se cair a arrecadação, os estados e municípios vão ter menos transferências. Então, quem acaba pagando o preço somos nós, os contribuintes. Agora, paralelamente, acho que é importante, o agronegócio vai ganhar, os donos de empresas de caminhão também vão ganhar. O senhor acredita que a aprovação dessas pautas tem relação com a proximidade do fim de um governo impopular que também não tem força para barrar essas demandas? Não há dúvida, esse governo é um governo ilegítimo, um governo extremamente fraco, tanto que a própria base do governo MDB, mais da metade da bancada do MDB votou contra o que o governo queria. E, paralelamente, os parlamentares também estão fazendo média com as suas bases para tentar a reeleição. Então, é uma mistura de governo fraco com a proximidade da eleição. Já projetos de ajuste fiscal que estão aí para tentar equilibrar essa conta continuam parados no Congresso. A gente pode afirmar que o próximo governo vai ter que administrar uma herança que cresce a cada dia? Não há dúvida, porque, veja, se você aumentar gastos, você tem que ter uma contrapartida de receita. Agora, um novo governo, no meu entender, ele precisava fazer uma série de reformas. Só para dar um exemplo, no Brasil não se cobra imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos. Só o Brasil é Estônia no mundo. Então, um novo governo deveria aprovar uma lei, tá? Uma resolução para cobrar esse tipo de imposto. Recentemente, um professor da USP, o professor Paulo Feldman, publicou um artigo que ele mostra que se você aumentar o imposto de renda efetivo de 6% para 9%, para quem ganha mais de 160 mil reais por mês, aumentaria em mais de 180 bilhões a receita desse sentido. E mais um dado importante, o governo federal tem uma dívida ativa de cerca de 1 trilhão e 800 bilhões. Dívida ativa é quem deve para o governo. Desse 1 bilhão e 800 milhões, são 4 milhões de devedores. 13 mil devem 900 bilhões, metade da dívida. Então, o governo deveria ter uma política de cobrar essa dívida. Só para ter uma ideia, em 2016, o governo recuperou só 12 bilhões. 0,33%, nem 0,5%. Então, tem várias formas que o governo pode aumentar a arrecadação para poder voltar a investir e melhorar a situação do país. Professor, e uma última pergunta. Diante dessa farra fiscal, como é que fica o investidor olhando para esse cenário? Ele fica com um certo receio, né? Não há dúvida. Você pega um investidor aí que tem dinheiro para colocar, fazer novas empresas, indústria ou na área de serviço, com essa situação que o país está, por exemplo, esse governo extremamente frágil e, ao mesmo tempo, com a insegurança toda, ele vai esperar para saber quem vai ser reeleito ano que vem para ver aí as possibilidades de fazer novos investimentos. Tá certo, professor. Muito obrigada pela presença. A gente conversou com o professor de Economia da FAAP, Odilon Guedes. Obrigada. Uma iniciativa global pela criação da maior área protegida da Terra é um dos destaques do Repórter Eco, que vai ao ar amanhã. No Repórter Eco deste domingo, conheça a campanha internacional da ONG Greenpeace pela criação do Santuário da Vida Marinha na Antártica. E ainda você acompanha uma viagem à floresta de Ipanema, no interior paulista, uma área protegida de Mata Atlântica e Cerrado, que abriga também um importante conjunto de prédios históricos. Repórter Eco, domingo, 5h30 da tarde. Até lá! A cidade de Mocajuba, no noroeste do Pará, vive um dilema. De um lado, o município registrou o crescimento do turismo e da renda por conta da grande diversidade de espécies de botos. Do outro, aumentou a preocupação com a saúde e a preservação desses mamíferos em função do contato com humanos. A reportagem é da TV Cultura do Pará. 7 horas da manhã e o sol é o primeiro que dá as boas-vindas à nossa equipe de reportagem, que chega cedo na cidade de Mocajuba, nordeste paraense. Uma cena que é tão comum
para pescadores e feirantes que diariamente estão no trapiche do mercado e que enche os olhos de emoção com o balé que surge do meio do rio. Esses aqui são uma das diversas espécies de botos que diariamente vêm até aqui para saudar moradores e visitantes do local. É uma sensação ímpar, não tem nem o que falar, é uma emoção muito grande. A cidade que até então era conhecida pela prática da pesca, agora está virando ponto turístico por causa da constante presença deles. E é por isso que estes pesquisadores do Instituto de Biologia e Conservação de Mamíferos, o Bioma, vieram até aqui. Conhecendo um pouco do comportamento, da interação com humanos, sobre a pesca, né, o possível potencial impacto do turismo com esses animais, né, e também com relação à saúde desses animais. Os pesquisadores vão verificar como é que estão as condições de saúde e o bem-estar dos grupos de botos que vivem aqui na orla da cidade de Mocajuba. Vale lembrar que, apesar de serem considerados animais dóceis e completamente sociáveis, o contato, principalmente o turístico, pode afetar o comportamento e também colocar em risco a vida desses mamíferos. Como ainda não existem estudos profundos e específicos do quais são as zoonoses entre o boto e o ser humano, essa é a nossa maior preocupação, né? As zoonoses. O que é que nós, seres humanos, podemos estar transmitindo por animal? O outro risco é a alimentação incorreta. Esses animais, eles comem peixe, mas não é qualquer tipo de peixe. Esse animal ele pode ficar acostumado a querer comer só aqui na nossa mão. E isso não é interessante para esse animal. Neste vídeo, uma integrante do Instituto faz um ultrassom numa fêmea. É a arte de cuidar que se transforma em amor. Faz raspagem da boca, a gente coleta amostras da respiração, né, do sopro, para então verificar no laboratório a presença de zoonoses. Por falar em cuidar, dá uma olhada na intimidade do Ricardo com os mamíferos. Ele, que é cientista natural, fica de prontidão no local. Todo santo dia, de trabalho das 8 ao meio-dia, para tentar evitar isso, né? E auxiliar as pessoas nas visitações, como é para chegar com o animal, como é para alimentá-lo e assim por diante. Amar, cuidar, preservar, respeitar. Uma cidade que a cada dia se transforma em atração ecológica por causa deles, precisa, acima de tudo, ter moradores e visitantes conscientes, para não deixar que a leveza, doçura e pureza desses animais venham entrar em extinção. E veja daqui a pouco os resultados do jogo de tênis mais antigo do mundo e ainda a festa dos torcedores com a vitória da Bélgica sobre a Inglaterra. Nós voltamos em instantes. Agora é a hora das notícias do esporte. Quem está aqui comigo é o Vladir Lemos. Oi, Vladir, tudo bem? Tudo, Amanda, e você? Tudo ótimo. Bom, a gente vai começar falando de tênis e do torneio mais antigo do mundo. Você já tinha avisado lá, na verdade, isso mesmo. O torneio de Wimbledon na Inglaterra teve um sábado diferente por causa de um jogo na sexta-feira que, acreditem, se estendeu por mais de 6 horas. A gente vai rodar as imagens aqui, vocês vão ver aí essa partida que a gente está vendo entre o americano John Isner e o sul-africano Kevin Anderson. Foi a mais longa da quadra central de Wimbledon e a segunda mais longa da história do torneio. 6 horas e 36 minutos até o último ponto que vocês acabaram de ver. No fim, vitória de Anderson por 3-2, com incríveis 26-24 no quinto set. O último lance, na verdade, é esse aí. Eu me adiantei um pouquinho. Eu acho muito bacana aí, Amanda, essa coisa de poder até... Depois a gente vai ver na sequência, quando a gente falar da outra semifinal e também da final feminina, que o horário quase que duela com a Copa do Mundo, né? Nada como ter tradição, né? O Wimbledon começou a ser disputado mais de meio século antes da primeira Copa do Mundo, por aí você já vê, com as duquesas lá acompanhando o jogo, essa coisa toda, né? Por causa desse jogo, então, a outra semifinal entre o número 1 do mundo, ex-número 1 do mundo, aliás, número 1 do mundo, me desculpem, Rafael Nadal e o Djokovic, começou ontem, mas só terminou hoje. Na noite de sexta, os tenistas disputaram 3 sets e Djokovic vencia por 2-1. A partida teve de ser interrompida porque uma lei de Londres determina que nenhum evento esportivo pode terminar depois das 11 da noite. Hoje, Nadal voltou bem, igualou a partida e forçou o quinto set. E o jogo também virou uma batalha. Ao todo, foram 5 horas e 16 minutos de grandes jogadas e pontos espetaculares, até que o sérvio chegasse à vitória por 10-8. Tricampeão em Wimbledon, Djokovic vai fazer sua 5ª decisão do torneio.
A final contra Kevin Anderson será amanhã, às 10 da manhã, no horário de Brasília. Já entre as mulheres, a alemã Angelique Kerber deu um show e precisou de apenas 1 hora para vencer a poderosa Serena Williams, que disputou a primeira final de Grand Slam depois de se tornar mãe. Kerber fez 2-0 e conseguiu a revanche de 2016, quando a americana levou a melhor. É o primeiro título da Alemanha em Wimbledon. Seria um presságio para a Croácia conseguir a inédita taça amanhã? Será? Vai saber, né? Eu gosto também dessa coisa do formato, né? De não se render, porque a TV foi ajustando tudo, né? O Wimbledon continua aí com suas épicas partidas. Bom, e Vladir, o pessoal vai ter que ir se acostumando, porque, infelizmente, na segunda-feira, semana que vem, já não vai ter mais Copa do Mundo. Até aqui hoje, na hora de a gente escolher o que a gente vai colocar na hora, o pessoal, mas Brasileirão, pois foi pensando justamente nisso que a Amanda acabou de dizer, que para o pessoal ir se acostumando com a ideia de voltar a se divertir com o nosso futebol aqui, que a gente passou a tarde de olho no Brasileiro da Série B, que vale lembrar, não parou não durante o Mundial. O líder esteve em campo e saiu dele derrotado. O líder Fortaleza recebeu o Atlético Goianiense no Castelão. O jogo foi o penúltimo da 15ª rodada. Ainda no primeiro tempo, jogada pela direita, André Luiz cruza e Pedro Bambu faz o único gol da partida. Na etapa final, pressão do time da casa e a torcida quase foi à loucura quando o Wilson, sem marcação, perdeu essa chance de empatar. Final, Fortaleza 0, Atlético Goianiense 1. A gente citou aí a segunda derrota do Fortaleza e agora um ponto só separa o Fortaleza líder do CSA vice-líder. E o legal é que na próxima sexta-feira os dois se encontram na próxima rodada. Hoje também teve Ponte Preta, aliás, a Ponte Preta e o São Bento, na verdade, fecharam essa 15ª rodada. A vitória da Ponte Preta por 2-0. Bom, agora a gente vai falar de Copa do Mundo, né? Assunto mais esperado. A Bélgica conseguiu o melhor resultado de sua história. Inacreditável. Sim, não foi por acaso até que o treinador belga falou em legado histórico. Os belgas responsáveis pela eliminação do Brasil nas quartas de final vivem realmente um momento especial. A vitória contra a Inglaterra por 2-0 deixou uma boa impressão danada. Não foi com título, mas o último capítulo dos belgas no Mundial foi realmente de orgulhar a torcida. Bom, a Bélgica aqui na Copa do México em 86 tinha sido quarta colocada. Há quem acredite esse desafio de superar esse quarto lugar como combustível para o jogo que a gente viu hoje. Realmente a Bélgica parecia muito mais ligada, apesar do Lukaku que não fez um grande jogo. Agora acho bacana anotar também o seguinte, Amanda, o Munier, que a gente viu fazer gol ali, o Hazard, na verdade teve até uma justiça com esses gols, porque realmente jogaram muito. O Hazard, todo mundo fala, o Munier não se fala tanto, acho que até esse o Neymar, que ele é companheiro do Neymar no PSG, vai ter que aguentar que o Munier vai chegar lá melhor que ele, né? E essa Copa foi surpreendente, está sendo, né? Tá. E a gente vai falar de 98 aqui. Amanhã a França decide a Copa com a Croácia. E não é para lembrar que a gente perdeu para os franceses. A gente vai, sem querer reviver esse dissabor de ter perdido uma Copa para a França daquela vez, vale aqui fazer uma menção ao atual treinador francês, né, que é o Didier Deschamps, porque uma vitória amanhã o fará não só ainda mais especial para o torcedor francês, como o permitirá ingressar num grupo seletíssimo, até agora composto apenas por 2 verdadeiras lendas do futebol mundial. Há 20 anos, Didier Deschamps liderava o time francês que adentrava o estádio de Saint-Denis para decidir a Copa de 98 contra o Brasil. O que se viu em campo naquele 12 de julho se fez quase inesquecível para o torcedor brasileiro. Um Zidane com a idade de Neymar e fatal. O que Deschamps não poderia imaginar é que o futebol ainda o colocaria frente a frente com a possibilidade de uma outra grande conquista, que o técnico adversário naquela decisão, Zagallo, já tinha. Ele e o alemão Beckenbauer. Os dois, até hoje, são os únicos a conquistar uma Copa do Mundo como jogador e como treinador. Por isso, para Deschamps, derrotar a Croácia amanhã significará não só voltar a viver uma alegria que ele já viveu, mas o fará descobrir também uma alegria ainda mais rara do que aquela que ele desfrutou certo dia na tribuna do estádio Saint-Denis. Amanda, é o seguinte, o técnico francês não tem a bola do Zidane, né? Mas é um papel muito bacana passar a fazer parte de
de um grupo tão seleto como esse, né? Para falar da França e da Croácia amanhã, a França tem um time inteiro para jogar, o Didier Deschamps vai ter o time inteiro para ajudar ele a chegar lá. A Croácia só que tem uma questão com o Perisic, que fez um gol e deu assistência para o outro na última partida, na partida da semifinal, mas hoje no final do treino, quando todo mundo achava que ele não ia aparecer lá, ele chegou no final, não se sabe se é para dar uma disfarçada, então eu torço para que o Perisic esteja amanhã lá para ficar em igualdade de condição, pelo menos na... Mas está torcendo para quem ganhar? Eu tenho uma simpatia pela Croácia, sim. Acho pelo ineditismo, né? Eu acho que o legal é isso também, né? Mas para os franceses é terrível, né? Porque eles perderam uma Eurocopa 2 anos atrás para Portugal, realizada na casa deles. Você imagina ainda agora perder uma gosto Copa amargo, do Mundo, né? para uma seleção que jamais foi campeã do mundo. Mas acho que o Brasil amanhã é Mas Croácia, a graça está justamente aí, não é? Mas eu acho que é legal. E a Copa do Mundo vai terminar, vai deixar saudades de muita gente, né? Vai sim, Amanda. Não é só para os amantes do futebol, não. Em Moscou, muitos brasileiros se surpreenderam com a Rússia em si, já falam com o saudosismo do país da Copa. Saudade. Substantivo feminino difícil de explicar, mas fácil de entender e sentir. Aquela coisa de querer estar perto, de sentir falta, de querer ver de novo. Eu acho que saudade é você ter um sentimento bom por aquilo que você gosta, aquilo que você deixou no passado e que quer carregar para o futuro. Embora velha conhecida de todos os brasileiros, a saudade não tem tradução literal para outros idiomas. Mas de um jeito ou de outro, é compreendida em todas as línguas. Esse cubano apaixonado pelo Brasil se emociona ao pensar na saudade que vai levar do povo russo. Eu me perdi várias vezes nesse país e apareceram anjos divinos russos que me ofereceram sua mão e sua ajuda. Às vésperas do encerramento do maior e mais importante campeonato esportivo do mundo, os brasileiros começam a se despedir dos gramados e da Rússia, com a certeza de que a Copa vai muito além do futebol. A Copa do Mundo é integração, é globalização, a Copa do Mundo é riqueza de povo que se junta para ser feliz realmente, para buscar a alegria geral. De acordo com Itamaraty, cerca de 60 mil brasileiros desembarcaram aqui na Rússia durante a Copa. O número faz da nossa torcida a terceira maior da competição, atrás apenas da própria Rússia e dos Estados Unidos. Conhecidos pela alegria e empolgação, os brasileiros vão deixar a tal saudade por aqui, mas também a levarão para casa. Os parques daqui da Rússia realmente são fantásticos, você vê as pessoas podendo interagir com as suas famílias, com tranquilidade, parques limpos. A gente tinha aquela imagem rotulada da Rússia como um país frio, pessoas nervosas, caras fechadas e tal, e é exatamente ao contrário. Amanhã da França ou da Croácia? Mas a Rússia terá algo de campeã do mundo. Tem uma vitória nisso, né? A gente conversava, o Odilon, seu entrevistado, saiu do jornal agora há pouco e estava conversando comigo e se mostrou um pouco descontente. Eu confesso que, tecnicamente, realmente a Copa é discutível, né? Mas eu também confesso que eu senti um certo magnetismo também. Vi jogos ruins, talvez o número de jogos realmente bons não foram em grande número. Acho que o tempo mesmo é que vai colocar a Copa no devido lugar. Na hora que a gente olhar daqui a um tempo, a gente vai saber se ela tem um lugar na história mesmo ou não. Mas eu acho que foi como o entrevistado falou. A gente tinha um receio do povo russo, né? Aquela coisa fria, distante, a gente é tão caloroso. E aí acho que agora ficou bem evidente que é completamente contrário. Quem faz uma viagem dessa também é uma viagem para marcar toda a vida. Acho que toda vez que você se aproxima de um povo, você acaba descobrindo algo nele, né, mais legal. Quero acreditar que um povo visto de perto é bem melhor do que quando você só imagina ele de longe. Exatamente, da história e cultura. Enfim, então o nosso Jornal da Cultura, edição de sábado, fica por aqui e a gente encerra com as imagens da Rússia, que amanhã se despede dos torcedores de vários países com a final emocionante da Copa do Mundo 2018. Boa noite, Vladir. Boa noite, Amanda. Até boa a próxima, uma boa noite e um ótimo domingo. Ótimo domingo.